Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Hospital Sadala. Eu sou a Ana e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um sonho para muitos: ficar livre dos óculos. E para isso, eu converso com o Dr. Vinícius, a doutora Marciele e o Dr. Ramon. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E eu começo perguntando à doutora Marciele. Doutora, quais são os principais problemas que vocês tratam no dia a dia do consultório? Então, os problemas que mais afetam a visão são o erro refrativo, que é o grau, né? A hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, e também com o avançar da idade a presbiopia, que é a dificuldade visual para perto, que começa após os 40 anos. Então, esses são os problemas mais tratados com a cirurgia, a laser, e também que a gente vai falar com o implante de lentes. Doutor Vinícius, quais são as técnicas de correção de grau com a cirurgia laser? Bom, as técnicas principais para correção de grau, tanto miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, como a doutora Marciele falou, é através da técnica do LASIK. Então, basicamente, hoje, quando nós podemos fazer LASIK com laser de femtosegundo, nós escolhemos essa técnica. Alguns pacientes possuem córneas finas, ou são graus muito altos, ou são muito jovens, e nós acabamos, então, fazendo a técnica do PRK, que é uma técnica que o laser é aplicado na superfície da córnea. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Doutor Ramon, quais são os limites da correção do grau? E para aqueles que não podem fazer a técnica de laser, qual é a técnica que pode ser usada? Muito bom, ótima pergunta. Então, assim, desde que o paciente tenha um grau estável e tenha mais que 18 anos, é possível ser feita a correção cirúrgica laser dentro de alguns critérios de segurança, né? São critérios de espessura de córnea e curvatura. Nós fazemos cirurgia laser e em pacientes que têm, às vezes, graus muito elevados, né? Os graus até 20, 25 graus de miopia podem ser corrigidos, mas eles são corrigidos com uma técnica, com implante de uma pequena lente intraocular, chama lentes fásicas. Nós usamos aqui no Sadala as lentes Artisan, Artiflex e ICL. Então, são lentes para pacientes com graus, em geral, mais elevados. E para pacientes acima de 45, 50 anos de idade, que tenham hipermetropia, ainda nós dispomos das lentes intraoculares que vão corrigir o grau dos pacientes de forma daí definitiva. Em geral, nós utilizamos as lentes quadrifocais, multifocais, trifocais. São lentes que permitem visão longe e perto, mesmo em pacientes, muitas vezes, de 60, 70, 80 ou até mais anos de idade. Doutora Marciele, de uma maneira mais breve, antes de realizar o procedimento, o que o oftalmologista precisa analisar? Então, o paciente vai vir para uma consulta com o especialista em cirurgia refrativa, com o oftalmologista, e nessa consulta nós vamos avaliar, então, o que o paciente faz no dia a dia, quais os hobbies, as atividades, o quanto utiliza de computador, de celular. Então, fazemos um questionário bem profundo para entender bem o que o paciente usa no dia a dia. E também entender a expectativa do paciente, o que ele está buscando com a cirurgia. E, além disso, fazemos os exames da córnea, que é a camada mais anterior dos olhos, a região onde vai ser feita a cirurgia, para entender esses parâmetros de curvatura, de espessura, para ver se está tudo normal dentro dos limites de correção. Doutor Vinícius, quais são os riscos de cada técnica? Bom, começando pela cirurgia laser, a técnica de LASIK, com laser de femtosegundos, que é o que a gente mais usa, que normalmente a gente consegue corrigir até uns 10 graus de miopia, 6 graus de astigmatismo e 6 de hipermetropia, com algumas exceções. Então, o principal risco dessa técnica é ficar um pouquinho de grau, um grauzinho residual. Isso, da nossa experiência, é menos de 1% dos casos que a gente precisa retratar. Então, se o paciente operou e ficou algum grau residual, a maioria dos casos nós conseguimos ajustar esse grau com mais uma aplicação de laser. Casos de complicações mais graves, como infecções ou perdas de visão, que os pacientes ficam muito preocupados, a gente não tem nenhum caso aqui no hospital há mais de 20 anos. Tá? Então, isso com mais de 500 cirurgias a laser por mês. Então, são cirurgias muito seguras. No LASIK também é muito importante as pessoas não coçarem os olhos. Não coçar, operando ou não, coçar o olho faz mal. Então, quando a pessoa coça o olho, ela tem mais chance de desenvolver ceratocone, que é uma doença séria, né? Então, tem que
Esse é o maior cuidado que a pessoa que fez cirurgia ou que não fez tem que ter em relação ao olho e à córnea. No PRK, então, é uma técnica que às vezes a gente consegue corrigir até um pouco mais de grau, até uns 12 graus no limite, né? Isso é casos de exceção, a gente vai para o PRK. E o risco principal do PRK é pacientes que se expõem muito ao sol ou desenvolvem uma cicatrização excessiva da córnea, que chama-se haze, e isso pode fazer com que a recuperação de visão seja mais prolongada e talvez, em casos extremos, precise de uma nova aplicação de laser. Infecções também são raras, a gente não tem infecção em PRK há mais de 20 anos. E, por último, as lentes intraoculares, né? Como o Dr. Ramon já falou, as lentes fásicas, a ICL e a Artisan, que são casos que a gente usa normalmente para graus acima de 9, 10 graus, até 25, 26 graus são possíveis corrigir com lentes de Artisan e ICL. E aí, complicações também são raras, né? Desenvolvimento de uma catarata, e em casos extremos a gente teria que remover a lente e implantar uma outra lente, quer dizer, continua corrigindo o grau do paciente, só que de outra forma, com outro tipo de lente. Infecções e aumento da pressão do olho, glaucoma também são bem mais raros. Então, assim, de uma maneira geral, a cirurgia refrativa, tanto laser, implante de lente, é uma cirurgia extremamente segura, com complicações sérias, assim, muito raras. Então, Dr. Ramon, após a cirurgia de laser, o que esperar da recuperação? Ótimo. Então, dependendo da técnica que nós vamos utilizar, a recuperação pode ser bastante breve, como em poucas horas. Assim é na cirurgia de LASIK, onde o paciente opera num dia, no dia seguinte ele já dirige, lê, pode mexer no celular, no computador. Então, o LASIK tem uma recuperação muito rápida, especialmente na técnica que nós usamos hoje em pacientes com miopia. Né? Então, a técnica de LASIK moderna, em pacientes com miopia ou miopia com astigmatismo, a recuperação é muito rápida. Se nós temos um paciente com miopia, com astigmatismo, eventualmente, que vai fazer um PRK, aí a recuperação é bem mais lenta. Por isso, especialmente, ela não é a nossa primeira opção para correção de graus dos pacientes jovens. Porque o PRK, geralmente, o paciente fica com uma visão de 60%, 70% de nitidez, oscilando muito nos primeiros 15 a 30 dias. Depois de 30 dias, em geral, a visão já começa a chegar no 80%, 90%, ou seja, começa a ficar mais nítida e o paciente fica mais tranquilo. Isso gera muitas vezes ansiedade no começo, dos primeiros dias depois do PRK. Então, PRK, diferente do LASIK, especialmente em relação à recuperação. E as cirurgias de implante de lente, essas, em geral, têm recuperação bastante rápida. Muitas vezes, na maioria das vezes, no dia seguinte da cirurgia, o paciente já está apto a ter uma vida praticamente normal, né? Exceto mar, piscina, a gente segura um pouquinho, academia também, poucos dias. Então, é bastante rápida a recuperação em quase todas as cirurgias que a gente faz. Legal. Doutora Marcele, a cirurgia laser ela é definitiva ou o grau pode voltar a mudar? Então, o grau tratado, ele não volta. Isso até é um mito. Muitas pessoas ficam, o grau voltou, eu já operei, o grau voltou. Isso não acontece. O grau tratado, ele foi eliminado. O que acontece é que o nosso olho, como qualquer parte do nosso corpo, ele sofre mudanças ao longo do tempo. Mesmo por isso que nos pacientes jovens, quando fazemos a cirurgia laser, é tão importante que o grau esteja estável. Então, o paciente, quanto mais jovem, mais importante estar estável. Por isso que, às vezes, a gente acompanha esse paciente para ver, principalmente em casos de miopia, que hoje em dia, mundialmente, as pessoas estão mais míopes pelos hábitos de vida, muita atividade de visão de perto, né? Então, no jovem, é importante o grau estar estável. Esse grau corrigido, ele não volta, mas pode sofrer mudanças ao longo da vida, até os 40 anos, caso o grau resolva aumentar um pouquinho. Então, por exemplo, tratamos 5 graus de miopia. Se o paciente dali 10 anos está com 1 grau, ele teria pelo menos 6. Essa é mais ou menos o que a gente explica para o paciente entender. Ele tirou tudo aquilo, mas o grau aumentou ao longo do tempo. Depois dos 40 anos é outra situação. A gente não aguarda mais a estabilidade do grau, porque o processo é envelhecimento. O processo de envelhecimento não tem estabilidade.
né? A gente vai envelhecendo cada dia mais. Então, depois dos 40 anos, em qualquer momento é possível fazer a correção do grau a laser, mas a orientação tem que ser um pouquinho diferente. Então, pacientes presbitas, que são pacientes que entram nessa fase da vista cansada, presbitas iniciais é uma conversa, porque ainda eles têm bastante para piorar ao longo do tempo. 40, 50 anos, geralmente, a visão de perto piora mais. Depois dos 50 anos, ela ainda piora, mas já não é tão rápido, uma piora tão significativa, mas ainda piora dos 50 aos 60 anos. Então, na fase da presbiopia, acontece sim uma piora gradativa, mas a cirurgia laser, ela ajuda muito. Nessa fase, a pessoa ganhar liberdade aos óculos. Né? A gente fala que tem 2 fases da cirurgia laser. Antes dos 40 anos, abandono ao óculos. Esse é o objetivo de fazer a cirurgia laser. Depois dos 40 anos, liberdade aos óculos. São 2 fases distintas de vida. Sim. Doutor Vinícius, quando que as lentes fásicas são indicadas no lugar da cirurgia laser? As lentes fásicas nós normalmente reservamos para graus mais altos. Normalmente acima de 8, 9 graus de miopia, ou astigmatismos também altos, acima de 5, 6 graus. E alguns casos de hipermetropia também é possível corrigir com lentes fásicas. Essas lentes, tem vários estudos mostrando que em graus altos, então acima de 9 graus de miopia, elas apresentam uma qualidade de visão melhor do que a cirurgia laser. Fora que alguns pacientes não podem fazer laser com 9, 10 graus. Então, esses casos são os ideais para a cirurgia de lentes fásicas. É como se fosse uma lente de contato implantada. E ela vai ficar no olho do paciente quantos anos for necessário, ou até o paciente ter catarata. Né? Então, essas são alternativas que nos permitem corrigir altíssimos graus. Tem casos extremos, que você pode pôr uma lente fáscica de 23, 24 graus, e corrigir ainda mais grau na córnea, ainda se o paciente tiver mais grau do que isso. Então, é muito difícil alguém hoje não ser um candidato à correção de grau. Doutora Marcele, qual que é a diferença das lentes fásicas e da lente intraocular? Então, as lentes fásicas são lentes suplementares. O que é isso? É uma lente que é adicionada dentro do olho sem remover nenhuma estrutura. Então, como o Vini falou, a gente coloca em pacientes que têm alto grau, pacientes geralmente mais jovens, em que ela é colocada ou na parte anterior da íris, ou na parte posterior, ou na frente ou atrás da íris, que é a cor do olho. Sim, tá? Isso são lentes fásicas. As lentes intraoculares são lentes que elas substituem o cristalino, que é uma lente natural do olho. É a mesma situação da catarata. Então, a catarata é a opacidade da lente natural do olho. Feita a cirurgia de catarata, remove-se o cristalino ou a catarata e implanta-se essa lente intraocular. Então, é uma lente que ela vai no lugar da nossa lente natural do olho. E a lente fásica não, ela não vai no lugar de nada, porque não retira-se nada, é só uma lente complementar. Como a gente comentou anteriormente, é como uma lente de contato, só que ela é dentro do olho. Doutor Vinícius, e como que é esse processo para a implantação, tanto da lente fáscica como da intraocular? As 2 cirurgias são muito parecidas, na verdade. O implante de lente fáscica e da lente intraocular, a anestesia é tópica, é o uso de colírios anestésicos, então a gente não costuma usar injeção na região ocular, somente colírio e uma sedação. Então, o anestesista faz uma sedação leve. As cirurgias duram ali de 7 a 15 minutos. São cirurgias muito rápidas, as 2, né? A diferença, como a doutora Marcele falou, é que a lente fáscica, a gente só injeta uma lente e ela fica ali, né, na frente ou atrás da íris, dependendo do modelo da lente. O implante de lentes intraoculares, a gente remove o cristalino, com ou sem catarata, e implanta essa lente. Então, esta lente implantada vai ficar definitivamente. O paciente que coloca a lente fáscica, que é como se fosse uma lente de contato, um dia vai ter catarata e vai ter que substituir pela lente intraocular, certo? Então, mas os 2 procedimentos são muito parecidos e os riscos também são muito parecidos e muito baixos, na verdade. Doutor Ramon, é possível retirar ou ajustar as lentes fásicas após um tempo? Sim, é possível. Em geral, essas lentes são implantadas em pacientes jovens, as lentes fásicas.
né? Elas permanecem no olho por um tempo indeterminado, e se o grau mudar ao longo desse período, é possível fazer um ajuste do grau com laser, né? Em geral, essas lentes corrigem, né, a maior parte do grau, e por muito tempo, né, vão corrigir, por exemplo, 10 graus de miopia, essa lente pode ser implantada, mas se o grau mudar com os anos, é possível esses ajustes com o laser, né? Essas lentes ficando muitas vezes 20 ou 30 anos nos olhos dos pacientes, elas vão ser removidas quando o paciente tiver catarata, geralmente causada pela idade. Aí essa lente é removida, a catarata é removida e outra lente é implantada no lugar onde estava o cristalino com catarata. E o paciente, em geral, continua livre dos óculos. Doutora Marciele, e os pacientes, eles costumam ter medo ou resistência a esses procedimentos? Sim, eu acho que quando se trata de cirurgia nos olhos é algo que muitos têm medo, né? Pelos olhos serem tão sensíveis e um órgão tão nobre. Mas, como o Vinícius já falou, é uma cirurgia extremamente segura, né? Então, o risco maior, o medo maior das pessoas é ficar cego. E isso é extremamente raro. São mais relatos de literatura do que algo que a gente vê na prática. Claro que é importante o paciente estar num lugar, num hospital em que realiza cirurgias oftalmológicas, com habilidade, com equipamento adequado, com cirurgiões experientes, tudo isso faz diferença. Então, mesmo cirurgia laser, que muitos acham, é tão simples. Não, o equipamento faz diferença, o cirurgião faz diferença, o lugar onde a pessoa vai buscar faz diferença. Então, isso é super importante. Mas, estando num lugar extremamente confiável, com tudo isso que a gente comentou, o risco, ele fica praticamente zero, muito baixo. Nunca é zero, porque qualquer procedimento existe seus riscos, mas a gente consegue controlar muito bem isso. Então, é mais um mito na cabeça dos pacientes, mas que quando eles estão diante dessa segurança toda, eles mesmos confiam. E o que mais a gente escuta é: por que eu não fiz antes? Né? Então, muitos pacientes vêm com muito medo na consulta. Depois que eles realizam todos os exames, a conversa, é alinhada a expectativa, porque isso é super importante também, alinhar a expectativa do paciente, explicar tudo isso, e eles realizam o procedimento. O que a gente mais escuta é isso: por que eu não fiz antes? Eu digo, ainda bem que você fez, né? Mas a gente não vê pacientes arrependidos ou não, é sempre a mesma situação e um vai falando para o outro. O que mais a gente vê é pacientes pessoas que falam, a família vem, daí os amigos, porque é algo que contagia, você sente o benefício, está enxergando muito melhor, com uma liberdade enorme e que você quer passar para os outros. Quando vê alguém com óculos, já fala: opa, o que você está fazendo de óculos ainda? Doutor Vinícius, os procedimentos, eles são acessíveis ou cobertos pelo plano de saúde? Depende do grau que o paciente tem e de qual procedimento que ele pretende fazer. A cirurgia refrativa, né, tanto o PRK quanto o LASIK, normalmente, se o paciente tem entre 5 e 10 graus de miopia, os planos costumam cobrir, ou hipermetropias até 6 graus. Tá? Então, existem algumas regras, não é igual para todo mundo, mas essa mais ou menos é uma regra geral. Para implantes de lentes fásicas, infelizmente, ainda não tem cobertura. Tá? Então, e realmente são cirurgias que têm um custo maior, porque todas essas lentes são importadas, né? Então isso acaba tendo um custo maior. Quando a gente fala de implante de lente intraocular durante a cirurgia de catarata, normalmente os planos costumam cobrir a cirurgia de catarata, cobrem a parte médica, hospital, materiais e um tipo de lente. Isso varia um pouquinho de plano para plano. Às vezes o paciente não quer aquela lente, ele quer uma lente mais moderna, então tem uma diferença no custo. Mas normalmente funciona assim. Quais são as inovações na cirurgia laser? Então, os lasers, eles evoluíram bastante nessas técnicas que a gente já citou. Então, o PRK hoje, ele é totalmente a laser. A remoção do epitélio, que é a camada superficial, antes era feita mecanicamente. Hoje, a gente já realiza um mapa epitelial e esse exame vai para dentro do laser e ele vai remover o epitélio com o laser. Então, tudo para reduzir também o tempo de cicatrização, melhorar a precisão do procedimento.
No LASIK, antigamente era realizado o corte com lâmina, hoje a gente faz com laser de femtosegundos, e também um tratamento totalmente a laser, utilizando 2 aparelhos de laser. Existe uma outra técnica que é o Smile, que aqui no Brasil não é muito realizada ainda, porque ela tem algumas limitações. Não trata todos os tipos de grau, então é mais para miopia. E também no caso da presbiopia existem outros tratamentos que estão começando. Tem vários estudos, tem pessoas que já podem ter o benefício, porém também tem limitações, tanto na indicação como retratamentos. E então por isso que a gente vai um pouco mais de cautela, mas mesmo assim é uma área que está sempre em evolução. Dr. Vinícius, quais são os avanços em lentes intraoculares monofocais? Bom, as lentes intraoculares monofocais, que ficaram por muitos anos sem conseguir oferecer nada de especial, nos últimos anos, especialmente de 2020 para cá, conseguiram vir com qualidades ópticas muito superiores, especialmente a lente monofocal plus e a lente monofocal de foco estendido. Então, são opções que se tornaram ótimas para pacientes que gostariam de ficar livres dos óculos, mas têm muito receio do brilho noturno que a lente multifocal pode trazer. Então, a multifocal ela tem alguns anéis na lente, isso pode brilhar quando a pessoa dirige à noite. 3 a 5% dos casos têm esses brilhos. E para pacientes que são, por exemplo, piloto de avião, motorista profissional, ou que gosta de viajar muito à noite na estrada, às vezes o implante de lentes de foco estendido, as monofocais foco estendido, a gente consegue resultados muito parecidos com as multifocais, só que com menos brilhos. Então, essas lentes realmente a gente considera como avanços significativos. Dr. Ramon, e nas lentes multifocais, qual que são os avanços? As lentes multifocais avançaram muito nos últimos 20 anos, né, desde que elas foram lançadas no mercado. No início, elas tinham a limitação de permitir visão boa longe e perto somente, né, bifocais, e mais ou menos uns 12 anos atrás, quase 15, lançaram-se as lentes trifocais. Essas lentes permitiram visão longe, boa para longe, intermediária e para perto, através da divisão da energia luminosa. Então, isso permite visão boa dos pacientes em praticamente todas as distâncias úteis, a partir de 40 centímetros. Então, nenhuma lente vai dar uma visão perfeita, igual a de 18 anos, a gente costuma explicar, né? Mas consegue-se liberdade dos óculos com as lentes trifocais. E, posteriormente, vieram as lentes quadrifocais, né? Elas também têm uma ótica modificada para permitir 3 distâncias, mas elas dão mais energia luminosa para longe, reduzindo um pouquinho os brilhos, facilitando a adaptação. Então, são as lentes que a gente usa aqui no Sadala, de preferência, mas existem novos modelos chegando no mercado, né? Toda hora a gente está avaliando as possibilidades de implantar lentes novas aqui no Sadala, né? Sempre buscando o que tem de melhor para os nossos pacientes. Infelizmente, o avanço tem sido significativo e as lentes atuais pode-se considerar fantásticas assim, para os pacientes voltarem a ficar livres dos óculos. E, doutora Marcele, existe algum tratamento não invasivo? Da presbiopia, sim, existe tratamento não invasivo. Então, além de óculos, lentes de contato, a gente sempre tem que dar a opção para o paciente, também lente de contato é uma ótima opção. Existem colírios para presbiopia, que aqui no Brasil ainda não existe para comprar em farmácia, mas Europa e Estados Unidos já se usa há bastante tempo. Até voltou-se a falar muito disso mês passado, que foi aprovado pela FDA mais um colírio para presbiopia nos Estados Unidos. E esses colírios, eles funcionam reduzindo o diâmetro pupilar, então fazendo miose. A pupila fica pequenininha e com isso aumenta a profundidade de foco. E as pessoas conseguem enxergar um pouquinho melhor para perto. Isso entra como uma ferramenta de tratamento e não para prevenir presbiopia ou adiar a presbiopia, não é nada disso. E sim como mais uma ferramenta. Então, aqueles pacientes que têm o óculos, mas que de vez em quando vão usar o colírio para sair sem óculos e enxergar um pouquinho de perto melhor. Então, pode ser usado dessa forma. E agora uma pergunta aos 3. Se vocês tivessem a opção, vocês fariam a cirurgia ou continuariam usando óculos ou lente? Aqui é a casa de ferreiro e o espeto de ferro, sabe? A família inteira operada.
Não existe nenhum acima de 18 anos na nossa família que não tenha feito cirurgia para correção de grau. Exatamente. Tem todas as técnicas possíveis aqui. Todos os Vini, exemplos. começa. Você foi o primeiro. Ah, Quem foi o primeiro? Fui eu primeiro. O Mon foi o primeiro. Então, eu tinha miopia de 3 graus, usava lente de contato, vivia com o olho vermelho, irritado, às vezes dormia com a lente Não também. cuidava. Não era exemplo. E aí, quando estabilizou o meu grau, né, estabilizou aos 23, aí eu pedi para o meu pai me operar. E aí, aos 24 anos de idade, ele me operou. Então, eu estou há 24 anos livre dos óculos. Nossa. Não dá para fazer a conta aí, né? Quantos anos eu tenho? Quanto é difícil, Mas está começando, claro, eu estou começando a ter dificuldade para perto, Sim. né? Eu já tenho dificuldade para perto. Mas ainda o braço... Confessou, ele não o braço tinha ainda, o braço consegue afastar as coisas. Então, a vista cansada, você consegue ainda né, arrumar meios para conseguir ficar livre do óculos mais uns anos. Eu estou conseguindo ficar, estou super bem. Mas pondo uma boa iluminação, né? Eu ponho mais luz no celular, né? Às vezes eu aumento um pouquinho a letra. Vamos levando, né? E você, Vini, depois foi o Vini que operou. Eu faz 11 anos e meio, mais ou menos. E eu tenho a lente Fasca, a lente de artesã. Porque eu tinha 10 graus de miopia. Nossa. E então a vida de quem tem 10 graus de miopia, vocês não imaginam como é que é, né? Eu digo, eu tinha que ter um óculos para achar meu óculos que estava aqui do lado, né? Porque senão você fica assim. Não enxerga nada. E foi uma mudança Radical. digo, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida depois dos meus filhos. Então, porque todo dia eu agradeço por acordar enxergando o mundo desse jeito. Assim, é difícil até passar isso. Só quem sabe, quem colocou essas lentes sabe a diferença que é. E então eu estou até hoje sem óculos, enxergo muito bem de perto, também sou muito mais novo. Tirou. Parece um ano e meio mais velho. Vou contar esse segredo, então. Mas eu já operei, então eu vou fazer 50 em janeiro. Então, mas quando eu operei, eu já fiz uma técnica que a gente usa para compensar a presbiopia de perto, né? Então, nessa idade. Então, eu enxergo muito bem de longe e muito bem de perto. Felizmente, muito feliz. Mas eu fiz um laser nele 2 anos atrás. Sim, porque os gente pacientes fez de alta miopia, os estudos mostram que depois de uns 10 anos, o grau pode aumentar na média 0,75, mesmo na minha idade. Quer dizer, mesmo com 47, que foi 10 anos mais ou menos depois de quando eu operei, e eu estava zerado e apareceu um pouquinho de miopia. Aí o Mon fez um ajuste do meu grau com laser, que foi aquilo que ele comentou antes. Sim. Quer dizer, você pode fazer pequenos ajustes com os anos, se um dia você tiver um pouquinho de grau. Então, um dos olhos, fiz o ajuste, quer dizer, ele fez o ajuste para mim de 0,75. E resolveu já. Maravilhoso. Legal. E eu sou a única que já estou resolvida definitivamente. Coisa boa. Então, meu caso era outro. Eu sempre enxerguei muito bem, não usava óculos até os 40 anos, 40 e pouquinhos. Aí comecei com óculos para perto, aí usei lente de contato, usei óculos multifocal. E há 2 anos, o Ramon implantou lentes definitivas em mim. Né? Então, eu já tinha um grau mais alto de hipermetropia, já iria precisar de tratamento praticamente para 5 graus para perto. Então, no laser já fica um pouquinho mais difícil, graus mais altos de hipermetropia. E eu decidi, então, já fazer a cirurgia definitiva com esses implantes de lentes multifocais. E hoje eu estou bem satisfeita, já passei da fase de adaptação, então já estou bem satisfeita com o resultado. E indico. Não, é isso aí. E depois dessa conversa, você acha que a sua vida mudaria sem os óculos e sem a lente de contato?